Paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir a Bíblia em João 3:16. Amém? João 3:16. Quando eu fiquei sabendo que eu estava na escala hoje, eu ainda estava dormindo, que eu fui acordada falando, tu estás na palavra hoje. Aí eu já abri os olhão assim, não acredito. Daí eu já fiquei o dia inteiro na escola, ainda tinha uma prova. Aí eu fiquei o dia inteiro na escola assim, meu Deus, logo eu sei que eu não posso te questionar, mas, pô, olha pra mim, né? Sou tão falha, tão pecadora. Como é que tu quer usar uma pessoa assim? Meus lábios, tudo que sai da minha boca, a maioria é impuro. Eu falando isso pra minha prima também. Aí ela abriu a palavra de Deus pra mim, lá em Isaías, não sei o que, não lembro o capítulo, mas dizia que o profeta falava que os lábios dele eram impuros e que os lábios dele eram impuros no meio de um povo, que os lábios também eram impuros. Só que daí Deus enviou o serafim, que colocou uma brasa na boca dele e limpou os lábios dele. Daí ele disse assim, agora teus lábios estão com essas brasas, teus lábios estão limpos, para te não te sentir culpado. Aí eu já entendi. Eu estava falando com o Espírito Santo e uma coisa que ele me cobrou muito foi porque o pastor falou aqui no Madrugadão que tem gente que ela tem chamado para sempre que vir aqui subir, pregar uma coisinha diferente. E tem gente que tem chamado para subir aqui e sempre vai pregar uma coisa, só que no final vai sempre levar para a mesma mensagem. Aí o Espírito Santo me cobrou por causa que eu já estava assim, pô, mas sempre que eu subo eu tenho que falar do meu testemunho, sempre que eu subo aqui eu tenho que falar o que o Senhor fez na minha vida. E daí todo mundo já sabe, todo mundo já ouviu falar do meu testemunho, as pessoas não vão me aguentar mais. Também que eu falo e não paro mais de falar. Daí eu comecei a parar assim, tanto que eu desobedeci o Espírito Santo. E eu fui levar uma palavra, que eu sei que foi ele que colocou no meu coração. Só que em vez de falar do meu testemunho, nessa palavra eu decidi cortar e não falar. Tanto que isso me embaralhou toda, me deixou toda confusa para levar a palavra. E foi uma coisa que o pastor falou aqui. Que tem gente que quando inventa de falar uma coisa e não falou o que o Espírito Santo quer, acaba se perdendo todo. Foi o que aconteceu comigo. Então eu vou falar apenas o que o Espírito Santo quer que eu fale. Porque é a vontade dele e eu sei que a vontade dele é perfeita e agradável. Mesmo que não seja a minha vontade, porque minha vontade é a pior de todas. Porque se eu depender da minha carne, tudo que eu vou fazer é destruir a mim mesma, a minha alma, o meu coração. Vou acabar indo para o caminho de morte. Então eu vou começar falando do meu testemunho primeiro. E peço que os irmãos, pode se sentar todos. Peço que todos prestem atenção. Porque não sou eu que estou falando, é o Espírito Santo que quer falar. Para quem não conhece meu testemunho, começa lá atrás, quando eu tinha 7 anos de idade. E eu era uma criança que eu tinha um pai presente, eu tinha um amor de pai ali. Eu me sentia amada pelo meu pai, tanto que meu pai, na época assim, eu era mais chegada no meu pai do que na minha mãe. Era pai pra lá, pai pra cá, pra tudo que é canto, era o meu pai. E nisso, nos meus 7 anos de idade, na verdade, nos meus 6 anos de idade, um ano antes, eu perdi o meu avô. E isso foi uma coisa que trouxe uma tristeza muito grande pro meu coração, pro coração do meu pai, pra família do meu pai. E nisso, um pouquinho antes, a minha mãe, ela ia nesses negócios de umbanda, de terreira que tinha. A gente ia lá, minha mãe ia, eu ia com ela e eu lembro até hoje de uma imagem de uma amiga da minha mãe, que ela estava vestida de diabo e aquela roupinha vermelha, com aquele negócio lá, eu não sei, uns espetinhos assim pra cima, não sei o nome.
e umas guampinhas. E daí eu lembro dela caindo no chão e começando a tossir. Ela estava fumando e ela começou a tossir. E eu olhava, por isso que tá se vestindo de diabo, olha o que vai acontecer com ela. Olha só, quer brincar com as coisas aí? Depois não sabe por que tá assim. Aí eu olhando assim, eu já não gostava muito de ir. Eu ia e eu olhava assim. Eu lembro que também eu estava lá dentro e eu vi eles quebrando umas estátuas. Eu não estava entendendo o que era aquilo, mas estavam quebrando umas estátuas lá. E eu não gostava disso, eu não me sentia bem naquele ambiente. E eu lembro que o meu irmão mais velho, que é parte de pai, ele começou a ir na igreja, e minha mãe também tinha ido numa igreja antes. E eu lembro que minha mãe ia numa e meu irmão ia em outra. Eu ia às vezes com ela e às vezes ia com ele. E eu gostava de ir. Gostava da escolinha, gostava de ir para a escolinha brincar e de escutar as historinhas que as tias contavam nas escolinhas. E nisso eu lembro que eu ia muito com ele e eu lembro que ele se batizou. Passou 3 meses, meu irmão veio a falecer. E eu tinha 7 anos. Isso foi uma coisa que eu creio que foi uma coisa que começou a desencadear uma depressão em mim. Que eu comecei a sentir um vazio. E todos os dias, eu lembro que eu cheguei assim, que eu recebi a notícia que ele tinha falecido. Que ele dormiu no volante e o carro capotou 3 vezes. E ele estava acordado ainda, quando levaram ele para o hospital. Só que quando estava no hospital, pensaram que ele estava bem, que não era nada demais. E decidiram deixar para atender depois. Só que estava tendo uma... Eu não sei o nome, mas o sangramento estava... Era um sangramento interno, uma hemorragia interna que estava tendo ali. E ele veio a falecer. E eu lembro que quando eu cheguei, a minha mãe estava saindo porque minha mãe jogava futebol. E eu lembro que eu estava me arrumando para ir com ela e quando a gente recebeu a notícia que ele estava no hospital. E a gente foi correndo para o hospital e eu disse, ele não morreu, né? Olhei para minha tia, ele não morreu. Tenho certeza que ele não morreu, porque isso não vai ser verdade. Aí ela pegou e disse, não, ele não morreu. Aí ela foi lá dentro ver. E quando ela voltou, ela parou assim, sentou no carro assim. Eu esperando assim o que ela falar, né? E quando ela olhou assim, ela parou um pouquinho, olhou para baixo assim, começou a chorar. E falou, ele morreu. E isso não é verdade, isso não pode ter acontecido. E isso começou a me trazer uma tristeza tão grande no meu coração. Que, por causa que meu irmão era de todo mundo, assim, ele era a pessoa que mais mostrava um carinho por mim. Eu lembro que ele chegava e me abraçava. E ele me fazia carinho, dizia que me amava e eu empurrava ele. Ele me dava um beijo assim na bochecha, eu limpava assim. Eu lembro da gente brincando assim no quarto dele, a gente ia jogar um videogame, a gente gostava. Ele tinha comprado um videogame de menina pra mim jogar, da Moranguinho. E eu comecei a sentir um vazio tão grande no meu coração. E eu comecei a chorar todos os dias, antes de dormir eu chorava todos os dias, sentindo saudade, me sentindo culpada. Eu comecei a pensar que a culpa dele, a culpa de ter feito ele morrer era minha, porque eu lembro que ele tinha que ir para o trabalho do meu pai todos os dias de noite, para cuidar da serraria. Aí ele dormia no escritório, para cuidar, ele tinha um quarto lá no fundo do escritório, e ele ficava lá, para cuidar, para não roubar nada. E todos os dias antes dele ir, eu pegava e dizia, fica mais um pouquinho, vamos olhar mais um pouquinho de desenho comigo. E ele ficava até tarde olhando desenho comigo. E eu disse, será que foi porque eu chamei ele para ficar até tarde comigo? E ele ficou com sono quando aconteceu aquele acidente? Será que a culpa foi minha? Aí, eu creio que Deus, ele tirou esse fardo quando eu conheci ele. E eu sinto saudade do meu irmão. Só que eu creio que foi tudo conforme a vontade de Deus. Porque meu irmão, ele tinha se batizado. E meu irmão, ele vivia no mundo dele antes de se batizar. Ele tinha um mundo dele ali. Um mundo em que ele caía. E ele se batizou e 13 meses depois, ele veio a falecer. E nisso, o que acontece? Antes de ter acontecido esse acidente, tinha acontecido um acidente com ele antes. E nisso, obrigada. E nisso, aconteceu um acidente com ele que ele caiu de moto. E quando ele se levantou, vinha vindo 2 caminhões, ele saiu correndo assim e quase que o caminhão acertou ele. E eu creio que Deus, ele deu uma oportunidade para o meu irmão viver para escolher o caminho certo. E meu irmão acabou escolhendo esse caminho. E eu sei que Deus, toda a vontade dele é tão perfeita. Nada acontece fora da vontade dele.
Tanto que ele não permitiu que o meu irmão sofresse um acidente 1000 vezes pior antes. E nisso, Deus, ele permitiu que o meu irmão encontrasse o caminho certo, que era o caminho da verdade e da vida, que é ele. Meu irmão se batizou e eu lembro do meu irmão indo, assim, ele era amigo do pessoal lá. A gente ia na quadrangular ali da rua da minha casa. E eu lembro dele feliz, dele indo para fazer acampamento com o pessoal da igreja. E isso eu gostava muito, eu me alegrava disso. E meu irmão, ele é uma pessoa que ele deixou um exemplo para mim. Porque o meu irmão, eu não via ele olhando para a pessoa com um olhar ruim. Mas ele abraçava todo mundo, ele era amigo de todo mundo. Meu irmão, eu não via ele falando mal de alguém pelas costas, nunca vi. Nunca vi meu irmão apontando o dedo para alguém, nunca vi ele apunhalando alguém pelas costas. Mas eu vi meu irmão abraçando todo mundo. Até aqueles que não gostavam dele, ele abraçava. Era essa visão que eu tinha. E nisso, eu fui crescendo, eu deixei de gostar tanto de ir para a igreja. Eu ia de vez em quando com a minha mãe, ela ia na do Bom Senhor, lá no centro. E eu gostava lá, eu gostava do pastor, eu gostava das tias da escolinha. Até que um dia aconteceu uma coisa e ela decidiu trocar de igreja. E nisso a gente começou a ir na Cristo Vive. E eu não gostava de ir. Eu lembro que o primeiro culto eu dormi o culto inteiro. E eu lembro que eu entrei pra dança, à força. Eu não queria entrar pra dança, mas eu entrei. E eu lembro que o primeiro dia de dança daquela igreja, no primeiro ensaio, eu lembro que eu estava com meu pé torcido. Eu entendo a profundidade de quem dança pro Senhor, mas eu não gosto muito de dançar. Eu danço no meu secreto, eu danço ali quando ninguém está me vendo. Quando eu coloco um louvor, eu decido dançar quando ninguém está me vendo. Mas para vir aqui na frente dançar não é comigo, eu não gosto. Mas eu entendo a profundidade, por causa que eu já passei pela experiência de quem dança. E nisso, eu lembro que eu tinha torcido meu pé na escola e eu fui com o pé torcido dançar no ensaio. E quando eu dançava para Jesus, eu lembro que eu não sentia nenhuma dor. Tanto que quando eu caminhava, eu não conseguia fazer nada, eu tinha que andar mancando. Mas quando eu dançava, era muito fácil. Eu conseguia dançar livremente, eu não sentia dor alguma. E é assim que eu entendo. Quando a gente decide dançar para o Senhor, viver para Ele, Ele tira aquela dor, aquele peso de nós. Quando a gente decide se entregar para Ele, Ele tira toda aquela dor que tu sentia quando tu estava fora. E eu me sentia alegre. Eu não queria ir, mas eu comecei a me sentir alegre. Eu fiz amizades ali, na congregação que eu ia daquele ministério. Fiz amizades, fiz muitos amigos. Conheci muita gente. Só que até que um dia que eu gostava de estar com aquele pessoal, só que eu não gostava de ir para a igreja e prestar atenção na palavra. Eu não gostava de ir para o culto, então eu comecei a dar muita desculpa. Eu disse, mãe, hoje eu vou cuidar meus irmãos, tu vai lá e eu cuido deles, para eles não fazer bagunça aqui em casa. E ela ia e deixava ele, às vezes ela não deixava e me levava. Daí eu já dava um jeito de fugir, de me distrair de alguma forma. E eu comecei a cair em pornografia, comecei a cair muito nisso. Comecei a conversar com um menino, que isso me afastou muito de Deus. Com certeza, muito mais do que eu já estava afastada. Isso me afastou. E eu lembro que teve um culto na congregação que já estava acabando. Eu não estava prestando atenção, eu estava gritando, estava conversando ali. Já tinha acabado. Aí disseram, chama a Tairine aqui na frente. Daí eu olhei assim, né, por causa que eu lembro que eu receber oração era nunca. Eu nunca queria saber de receber oração, por causa que eu via eles falando tudo o que acontecia na vida da pessoa. Aí já ficava, vai falar tudo que eu faço de errado. E nisso, eu lembro que o pastor lá, o irmão, ele ia num lado orar por alguém, eu estava correndo com minhas primas pro outro lado. Aí ele ia pro outro lado e eu estava fugindo pro outro lado. Aí teve um dia que ele chamou eu na frente. E lá ele começou a orar por mim. E eu comecei a ser liberta ali. Ele começou a falar que eu caí em pornografia. Começou a falar tudo que estava me afastando de Deus. E eu creio que eu fui liberta. E eu lembro que eu chorei muito, muito, muito. E eu não conseguia ficar de pé, eu me levantei assim. Aí eu lembro que eu fui me segurar assim e eu caí de novo e eu não conseguia. Eu só gritava, e essa é a lembrança que eu tenho.
de uma coisa muito perturbadora. E nisso, eu saí de dentro da congregação porque eu estava com muita vergonha. Agora eu entendo que se a gente for liberto, é muito bom a gente ser liberto e não sentir vergonha disso, por causa que Deus está te livrando de alguma coisa. Mas eu sentia muita vergonha de estar ali dentro. E veio um monte de gente me abraçar e falar, pedir perdão para mim, desculpa por um monte de coisa. E aquilo lá só me deixava com mais dor de cabeça, eu não quero saber, só me deixa sozinha. E nisso, eu não queria mais saber de entrar numa igreja. Se fosse para passar por isso, não quero mais saber de entrar numa igreja. Aí aconteceu outros ocorridos. Eu lembro que eu era grata por ter as amizades que eu tinha ali naquele ministério, só que eu me sentia humilhada pelas pessoas. Por causa que no meu celular que eu tinha muito vídeo e print de coisas tristes, músicas tristes, tudo isso. E se alguém visse aquilo ali, eu sei que era motivo de vergonha. As pessoas veem que eu ficava escutando coisas tristes e lendo frases tristes. E uma vez pediram pra mim o meu celular e eu disse que não sei o quê, que não podia. Aí essa pessoa disse, não quero ver teus nudes. E isso me deixou muito mal. Me deixou muito mal por causa que eu nunca fiz isso. E eu já me senti mais envergonhada e já vi que eu era mal vista ali. E quando a minha mãe disse que ia sair da igreja, que ia trocar, que ela ia visitar outras igrejas para ver qual que a gente ia ficar, eu lembro, mas eu vou perder todos meus amigos. Vou perder tudo que eu consegui construir, que foi difícil construir até aqui. Por causa que quando eu tinha 9 anos, minha mãe trocou de casa, a gente foi lá para a Quinta, pro Corredor dos Pinheiros. E nisso eu consegui criar minhas amizades ali, fazer minhas amizades ali naquela escola. A gente trocou de igreja ao mesmo tempo ali. E eu fiz as minhas amizades na igreja, na escola, na minha vizinhança nova. E quando a gente foi trocar de igreja, a gente tinha trocado de casa já para cá. Trocou de escola, trocou de igreja, trocou de tudo. Eu disse, vou perder tudo de novo. Vou ter que começar tudo do zero. E eu já me senti mais sozinha. Eu lembro que eu estava passando por umas coisas. Eu lembro que eu comecei a jogar Free Fire. Foi em março de 2018, eu acho, que eu comecei a jogar Free Fire. Março ou de 2018 ou de 2019. Que eu comecei a me viciar nesse jogo. E conversar com esse rapaz. E nisso eu comecei a me perder. Comecei a ficar muito tempo jogando, muito tempo de conversinha, muito tempo ali no meu mundo. E nisso eu me afastei de um monte de gente. E se eu tinha amigos próximos, eu parecia que eu levava eles para minha escuridão. E isso me deixou fez eu me sentir muito culpada. Eu lembro que eu comecei a me cortar, porque eu vi em algum lugar que se eu me cortasse, eu ia me aliviar da dor que eu estava sentindo. E eu disse, eu vou me cortar. E eu me cortei e eu lembro que eu falei para minha prima e para um amigo meu que eu tinha da época e para esse rapaz. E eles começaram a dizer para mim não fazer isso. Aí uma disse, se tu fizer eu vou fazer também. E eu disse, mas o que tu tem? E ela disse, eu também tenho muitos problemas igual tu. Mas não tem sentido, tu só vai se cortar por causa minha. Só por causa minha, não tem sentido. Aí eu me cortei, ela se cortou. Aí uma amiga minha descobriu que eu estava me cortando. E ela também começou a se cortar. E parecia que eu sugava todo mundo para minha tristeza, para o meu mundo de solidão. E eu disse, mas parece que isso é uma coisa transmitível, igual o Covid. Eu tô triste, daqui a pouco meu amigo ali que está sorrindo está triste também. Aí daqui a pouco eu descobri que não era só eu que estava mal, mas quase todo mundo que estava na minha volta tinha depressão. O mundo não era mais como eu imaginava, porque eu descobri isso com 11 anos de idade. 11 anos de idade, até meus 11 anos de idade, eu vivia uma vida normal ali. Eu vivia triste por causa do meu irmão, mas eu não tinha deixado isso aflorar muito. Eu vivia normal, na inocência. E daqui a pouco meus olhos começaram a se abrir para todo mundo que eu olhava. Todo mundo estava triste, todo mundo estava isolado. Todo mundo estava com depressão, ansiedade ou alguma coisa. Até que eu perdi o meu melhor amigo. Meu melhor amigo, ele começou a falar mal de mim pelas costas. E para mim isso é uma coisa... Hoje em dia eu levo isso como uma coisa que acontece. E eu não preciso me importar com isso. Mas naquela época eu não entendia isso. Naquela época eu deixei isso me afetar muito. Por causa que ele era uma pessoa que eu confiava demais. Era a pessoa que eu desabafava. E ele começou a se virar contra mim.
E nisso eu me afastei dele. Daí eu já troquei de escola depois, perdi meus amigos, a maioria. E começou a pandemia depois, quando começou outra escola aqui, começou a pandemia. E nisso, a minha mãe, ela já estava indo ali aqui no Ministério Sedentos, só que eu lembro que eu não queria vir. Eu dizia, não quero ir. E eu lembro que eu tava num campeonato de taekwondo, por causa que eu lutava taekwondo. E eu lembro que a gente estava lá em Pelotas, era um campeonato, não sei do que era. E eu queria voltar na van, por causa que era muito legal voltar na van, e era muito legal andar de van com todo mundo. Todo mundo voltava gritando assim, cantando um hino lá que tinha lá, do negócio lá do taekwondo. Isso era muito legal voltar todo mundo assim junto. E minha mãe, não, a gente vai voltar agora de carro antes de todo mundo. E eu, tá, não vai dar nem tempo de tirar foto com o troféu. Aí ela, não, tu vai comigo agora pra igreja, que tem culto hoje, a gente tem que ir. Daí foi a primeira vez que a gente veio no ministério. Tá bom. Daí a gente veio pro ministério, era ali naquela sede. E eu lembro que eu vinha assim, eu ficava sentada assim, sozinha, o culto inteiro com os cabelos na cara. E eu não prestava atenção. Mas teve um culto que eu vim. Eu lembro até hoje, a primeira oração que o pastor fez por mim. Que ele dizia que eu ia me assentar à mesa de príncipes. E eu demorei um pouquinho para entender o significado dessa palavra. E ele falava que o meu coração era puro e que Deus se alegrava disso. Aí eu disse, meu coração puro? Daí eu já ficava assim, puro? Aí eu já ficava assim, não imagino assim. Aí eu lembro que eu entrei no teatro, que a Ellen estava fazendo no teatro. E era muito engraçado, né? Porque eu olhava pra Ellen assim, eu sentia medo dela. Eu sentia medo da Ellen, assim, pô, essa mulher tem uma cara de braba, parece que vai me matar. E eu conheci a Isa também. E a Isa, ela mudou muito, de lá pra cá. Eu lembro que teve uma confusão nesse teatro também. Teve uma confusão, uma briga que teve. E eu lá, me rindo, né? Esses aqui são os cristãos dessa igreja, assim, eu rindo ali de todo mundo, brigando. Aí, nisso, eu tinha que entrar naquele teatro, por causa que era uma coisa que minha mãe mandou eu fazer, me convidaram para fazer, eu aceitei. Até porque eu era boa de teatro, eu sou boa de teatro, eu sei ser uma boa atriz. E nisso, a gente fez esse teatro e foi uma mensagem bem forte, por causa que era uma pessoa que ela estava ali no meio e via um monte de gente de preto, assim, e cada um apresentava uma coisa diferente para essa pessoa, e isso foi uma coisa que me tocou bastante. Mesmo eu sendo a pessoa que estava apresentando teatro, eu olhava assim, é verdade? Eu me vejo muito no lugar dessa pessoa, assim, que vinha, apresentava o dinheiro, vinha, apresentava a fama, vinha, apresentava as redes sociais, a morte, a depressão. E eu me via muito ali, uma alma controlada, um fantoche. E eu estava começando a me sentir um fantoche. E depois disso eu comecei a entrar num ensaio de teclado, porque teclado é o meu instrumento preferido. E eu comecei a ensaiar teclado. E eu lembro que a Isa também ensaiava comigo. Daí eu lembro que eu era muito fechada no meio dos jovens. Eu era muito fechada, não conversava com ninguém. Daí eu peguei e eu queria conversar com alguém. Aí eu disse, Isa, tu podia ir lá na minha casa ensaiar comigo o teclado. Porque eu tinha um teclado, daí ela ia comigo e ensaiava na minha casa. Aí ela dormiu lá em casa, a gente começou a construir uma amizade ali. Até que um dia teve uma oração, um seminário de libertação do ministério. Foi o primeiro seminário que eu fui. E eu fui liberta da depressão. Oraram por mim sobre a depressão, sobre suicídio. Por causa que eu tentei tirar minha vida antes de estar ali. Eu lembro que uns dias depois do meu aniversário, aconteceu uma coisa assim que me deixou muito triste. E eu disse, eu não aguento mais, eu tenho que tirar minha vida agora. Não tem motivo. Não tem motivo para eu estar viva ainda. Eu não faço nada, eu só fico aqui dentro do meu quarto 24 horas jogando. Sem fazer nada, eu não tenho motivo. Não tem mais por que eu viver. Meus amigos, eles nem se importam comigo de verdade.
E quando eu disse para meus amigos que eu ia tirar minha vida, alguns riram da minha cara, outros disseram que eu ia pro inferno. Alguns disseram que iam ligar para a polícia, só que nos status estavam postando um status rindo. E outros... Eu lembro até hoje que eu tenho uma amiga que ela ficou acordada o tempo que ela pôde para conversar comigo. E eu valorizo muito, mesmo que eu não converse muito com ela. É uma amizade que eu considero muito. Ela não pôde ficar comigo até a hora que eu fiquei tendo a minha crise ali, por causa que o pai dela ia tirar o celular dela, só que ela ficou comigo o tempo que ela pôde. E eu não vi ela fazendo nada dessas coisas, de estar rindo de mim. Mas eu vi ela o tempo inteiro ali. Sempre que eu mandava mensagem, já aparecia ali o azulzinho que estava lendo minha mensagem. E eu sou grata por essa amizade, que foi uma amizade que demonstrou se importar comigo. Mas também teve uma outra amizade que estava ali comigo e eu não percebi que estava comigo, que era Jesus. Eu lembro que eu fui me levantar da minha cama para tirar minha vida. E eu já estava decidida, eu ia tirar minha vida mesmo, porque eu nunca tive a iniciativa de me levantar para tentar tirar minha vida. E aquele dia eu tive a iniciativa, eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu ia tirar minha vida. E quando eu me levantei, meu irmão acordou. E muitos dizem que é uma coincidência. Mas eu não acho que seja coincidência, porque ele podia ter levantado antes ou bem depois de eu já ter saído do meu quarto. E foi exatamente quando eu fui me movimentar. Ele levantou assim, ele acordou e começou a vomitar assim, vomitou todo o meu quarto. E às vezes ele me pergunta, quando eu tô assim em casa, e até hoje, depois de 3 anos, ele me pergunta ainda: Tairine, aquele dia que eu acordei vomitando, por que tu estava chorando? Até hoje ele me pergunta. E eu digo, hoje em dia não é uma coisa que vem ao caso, eu não sofro mais pela mesma coisa. Mas Jesus me salvou. E eu lembro que eu fui dormir, era 5 da manhã. E eu fui dormir chorando, estava muito mal, estava muito triste. E nisso, quando eu me acordei, foi aquela mesma amiga. Para quem pensa que Deus ele não muda vidas, ele muda. Aquela mesma amiga que estava vestida de diabo, tossindo, estava tendo visões que o Espírito Santo deu para ela. Ela disse que teve uma visão comigo, que eu chorava todas as noites. Aí ela perguntou se eu estava bem. Eu disse, estou mais ou menos. E ela disse, o pastor vai vir hoje para conversar contigo. Aí eu disse, o que aconteceu? Como é que isso caiu no ouvido do pastor? Aí eu já fiquei naquela, meu Deus. Por causa que minha mãe, ela nunca soube que eu passava por isso. Eu sempre escondia isso de todo mundo. Era uma coisa que ninguém precisava saber. Ninguém da minha casa precisava saber que eu estava passando por isso, até porque eu não queria incomodar ninguém. E a minha mãe ficou sabendo disso. Só que por 3 dias ela não tocou nesse assunto. Depois do pastor ter ido lá, ela ficou por 3 dias sem tocar no assunto disso. E teve um dia que ela começou a chorar e disse, me promete que tu não vai fazer mais isso. Me promete que tu não vai tentar tirar tua vida nunca mais. E eu com medo de fazer uma promessa ali, sabe? De prometer que eu não ia tentar e acabar tentando de novo. E eu lembro que o pastor, conversando comigo, ele perguntava pra mim, me dá 7, acho que não sei se era 7 ou 3, ou se era 10 qualidades e defeitos meu. E eu peguei e falei, eu não tenho nenhuma qualidade, eu só tenho defeito. E eu falava defeito que não acabava, defeito. Era me sentir culpada por isso, é que eu não era uma boa amiga, é por causa que eu fazia tudo errado, eu não ajudava em casa. Eram muitos defeitos infinitos para mim. E a qualidade, eu nunca conseguia achar uma qualidade. E depois disso, no final, ele pegou e conversou comigo e disse, vamos mudar, vamos se entregar para Jesus. Ele falou, vamos fazer uma festa da amizade. Até hoje não teve a festa da amizade, né, pastor? Até hoje não teve a festa da amizade, mas a gente vai fazer uma hora. Não sei quando, mas vamos. Ou a gente pode considerar todos os consagra que teve. O consagra que vai ter uma festa da amizade. Ou os madrugadão de jovens, uma festa da amizade. Um tempo de comunhão com os irmãos, uma festa da amizade. Porque a gente é amigo, a gente é irmão. Então, a gente pode considerar uma festa da amizade. E eu disse, tá bem, então. Vou convidar todos meus amigos. Quem diria que meus amigos estariam todos dentro da igreja, a maioria? E nisso,
eu fui nesse seminário de libertação e ele me libertou. E daí eu lembro que eu já sentia vergonha de vir para a igreja, porque sempre que eu recebia uma oração era para me libertar de depressão, de tristeza, de espírito de suicídio. E isso me deixava mal. Todo mundo vai pensar que eu nunca sou liberta disso. Todo mundo vai pensar que eu sou triste, que eu não consigo me curar disso, que eu não permito. Aí eu fui salva quando eu decidi que eu não ia mais viver o meu mundo, quando eu ia viver o mundo que Deus quer que eu viva. Quando eu me posicionei. Às vezes a gente precisa se posicionar. Se a gente está sofrendo, a gente está cansado, é porque a gente precisa se posicionar e começar a fazer a diferença. Se tu está cansado, se posiciona. Eu estava lá cansada, caindo em pornografia direto, caindo, me cortando, tentando tirar minha vida direto e chorando todas as noites antes de dormir. Mas até eu dizer, eu não aguento mais viver essa vida. Eu quero mudar de vida. E nisso eu disse assim, vamos começar um propósito. Eu lembro que eu estava falando com a Isa até. E eu lembro que a Isa estava tendo uma crise. E eu conversando com ela, Isa, tu já desinstalou o Free Fire? Porque era uma coisa que a gente era muito viciada e a gente não conseguia largar. E daí ela disse, já desinstalei de manhã. Ela falou, eu naquela mas antes de falar isso pra ela, eu tinha desinstalado a recém Free Fire. Porque se eu chegasse ali e falasse isso pra ela sem ter desinstalado, eu não ia ter moral pra estar falando. Então primeiro eu desinstalei, daí já fui ali no WhatsApp e falei, tu já desinstalou o Free Fire? E eu desinstalei de manhã. Daí, a gente disse, então vamos começar um propósito. Vamos começar a orar e ler a Bíblia. Daí, eu disse, vamos marcar o dia de começar esse propósito. Aí eu convidei a Alexandrina, convidei a Carol, convidei uma amiga da Carol, um amigo meu, e tinha mais gente, não lembro quem era. Não lembro quem era. E nisso... Vocês parem de rir de mim, gurias. E nisso, a gente começou esse propósito. Todos os dias a gente orava às 11 horas. Não importava onde a gente estivesse. A gente tinha que parar. Não importava se a gente estava dentro da igreja, se a gente estava dentro do carro, se a gente estava na rua caminhando, se a gente estava em algum lugar comendo um lanche, a gente parava, se levantava, dava as mãos, ou em casa mesmo, dobrava o joelho e começava a orar. E lia os 3 capítulos todos os dias. Antes da meia-noite tinha que terminar os 3 capítulos. E no primeiro dia que eu me dediquei a fazer isso, Deus falou comigo. Deus falou comigo no meu primeiro dia, no Mateus 3, Mateus capítulo 3, que falava sobre o batismo lá. Deus já me entregou uma palavra ali. E eu era uma pessoa que eu lia a Bíblia e não entendia nada. E ali eu estava entendendo tudo que eu estava lendo. No primeiro dia que eu decidi me posicionar e mudar. E nisso, Deus ele começou a mudar a minha vida. Eu comecei a conhecer Ele de uma forma tremenda. De uma forma que eu nunca vi Ele. Deus é o meu Pai, é o meu Abba. Ele se apresentou como um pai para mim. E eu não sabia que Deus podia ser um pai. Porque para mim a imagem de um pai, depois que eu perdi um irmão, era destruída. Era um pai que me acusava, era um pai que me humilhava. E glória a Deus, hoje a minha amizade com meu pai está mudando. Glória a Deus. E Deus ele se apresentou para mim como pai e disse, eu posso mudar a tua vida. E eu entendi que ele podia mudar a minha vida, e não é só comigo, ele pode mudar a vida de qualquer um que está aqui. De cada um de nós. E nisso, eu comecei a me posicionar. Comecei a buscar Deus. E daqui a pouco não era mais só às 11, mas já tinha o relógio de oração dos jovens. E daí eu orava às 3 da madrugada também pelas princesas. Aí eu já tinha 3 horários de oração com Deus. Então eu tinha mais ou menos umas 3 horas de oração todos os dias. Mas às vezes eu não queria orar ali, só aquele tempo eu acabava orando outro horário no relógio de oração. Então eram umas 4 horas de oração por dia. E eu tive uma intimidade com o Espírito Santo assim que eu nunca imaginei que eu ia ter. Eu nunca pensei que eu ia querer tanto estar dentro da igreja. Nunca pensei que eu ia tanto querer vir num culto e não perder nenhum culto.
Porque eu já não queria perder nenhum. Eu não posso perder. Quando minha mãe dizia que não ia no culto, eu já ficava mal. Já começava a ficar mal. No dia dos pais mesmo, teve culto e tinha que levar o pai. E eu naquela assim, pô, não vou poder ir no culto, porque a minha família vai comer pizza. Aí a gente foi lá no lugar comer pizza, e eu tava lá comendo pizza, assim, tava sem gosto a pizza. Todo mundo dizendo que tava boa e eu não tava sentindo gosto. Aí eu larguei aquela pizza, tá acontecendo alguma coisa lá no culto, e eu tô perdendo. Eu olhei pra Carol assim, né? Aí depois eu fui pra casa dela, porque eu ia dormir na casa dela. Aí eu abri o celular, teve corredor de fogo. Aí eu comecei a chorar, eu não acredito numa coisa dessas. Eu vou até chorar aqui, que eu não acredito que eu perdi esse culto. Aí eu já fiquei mal. E eu chorei, eu não acredito, Carol, era pra mim ter ido. Era pra mim ter ido pro culto, eu perdi um culto daqueles. Aí ela disse, não, vai ter outros, calma. Daqui a pouco ela tava chorando junto comigo também, a Carol. Aí, nisso, eu comecei a ter um desejo pela presença do Espírito Santo. Eu queria estar todo o tempo com o Espírito Santo, eu queria viver pro Espírito Santo. Tudo que eu fizesse, eu queria fazer pro Espírito Santo. Eu não queria mais viver pra mim, mas eu queria viver pra Ele. Tava minha mãe fazendo alguma coisa, isso aí tá errado. Olha aqui a Bíblia, eu já abri assim. Já começou os debates toda hora com meu pai na Bíblia. Já começou a escrever só quando foi fazer um trabalho na escola, sempre que vai falar alguma coisa de Deus, não consegue falar outra coisa a não ser Deus. Se for um trabalho livre que pode falar ali, eu falo. E até o que não é livre, por causa que ontem ou anteontem tinha um trabalho que não era livre para falar, eu falei. E começaram a criar um protesto ali, né? Ah, não sei o que, ela tá falando como se a religião dela fosse a única certa. Eu louca de vontade de levantar, mas ninguém sabia que era eu que tinha escrito aquele texto. Eu louca de vontade de levantar e começar uma revolução, né? Dizer, onde que eu falei de religião? Aí, a gente, até quando a gente não pode falar, a gente fala. Até quando é proibido falar do Espírito Santo, a gente quer falar. Qualquer coisa que acontece, a gente quer falar do Espírito Santo. Aí alguém já chegava, não sei o que, vamos tal dia lá, vamos sair tal dia. Não dá, tem culto. E além de culto, tem culto de jovens também. De manhã não posso, de tarde não posso, de noite eu não posso, eu tenho que fazer tudo isso. E era tudo pra Deus. E eu conheci os dois lados porque eu acabei me afastando. Eu acabei pensando que eu tinha que orar só quando eu chegasse em casa, e eu nunca chegava em casa. Geralmente chegava atrasado e daí eu já não orava mais no mesmo tempo de antes. Não conseguia me concentrar mais para orar. E tanto que eu me sentia muito atacada quando eu entrava no meu secreto. E uma vez o pastor ele foi orar lá em casa. Eu já tinha parado um pouquinho com o meu secreto, assim, eu não estava indo muito. E o pastor foi lá em casa, orar lá em casa, e ele disse que quando ele entrava assim no meu quarto, era todo o peso da casa saía, por causa que no meu quarto era o lugar mais leve. E daí eu disse pra ele que uma vez eu tava orando e eu vi uma coisa na janela e uma coisa na porta. E ele disse que era os espíritos malignos tentando entrar no meu quarto, mas eu conseguindo por causa do fogo que tinha lá dentro. E daí eu já entendi a importância do secreto. Se tu não quer ser atacado, tu tem que ter uma vida de oração. Uma vida de oração mesmo. Se tu quer resistir a todas as coisas, tem que ter uma vida de oração, tem que se posicionar e permanecer. Se tu não quer cair aonde tu caía antes, tu tem que permanecer. E nisso eu me afastei tanto, que daqui a pouco eu não me sentia mais digna de estar na presença de Deus. Eu levantava a mão, mas minha mão tá suja. Como é que eu vou levantar minha mão para adorar? Como é que eu vou cantar teu louvor se eu não vivo? Como é que eu vou fazer isso? Aí eu já me senti indigna de estar na presença. Eu não posso cair aqui dentro por causa que eu não caio no meu secreto. Eu não sinto a presença de Deus no meu secreto. Então eu não posso permitir que Ele me toque aqui e eu chore aqui na frente de todo mundo, sendo que no meu secreto não é assim. E eu não conseguia mais. Tanto que teve um dia, o que fez eu me afastar mais ainda, foi no dia que eu cheguei assim, disse, hoje eu não vou cair. E eu caí e eu só acordei 7 da manhã do outro dia. E eu fui carregada pra casa, eu só acordei 7 da manhã, eu e a Isa. E depois disso, aquilo foi tão bom. Foi tão bom, eu me senti tão abraçada pelo Espírito Santo. Tipo assim, eu te amo, minha filha, eu te amo. Tu é minha. Era essa a sensação. E teve um outro dia que quando isso foi acontecer de novo, que a minha prima foi carregada, e a gente teve que carregar ela até lá no meu quarto, a gente subiu as escadas. E ela falando em línguas, gritando, chorando, rindo.
tudo misturado. E eu e a Gabi, a gente estava cuidando dela, cuidando para não bater na parede e eu cuidando para ela não cair da cama. E a gente rindo dela. Daqui a pouco eu comecei a rir de uma outra forma, que era a unção de júbilo. E eu comecei a rir tanto, e eu comecei a chorar. E na mesma hora eu comecei a falar em línguas. E eu peguei e tapei minha boca assim, por causa que eu sabia que se eu começasse a fazer aquilo ali, meu pai ia brigar comigo. E talvez ele não deixasse mais eu vir para a igreja. E nisso eu peguei e lembro que eu me ajoelhei, eu botei a cara na cama assim, e não deixava nenhum som sair, mas eu estava recebendo tanto. Eu senti que o Espírito Santo queria me tomar por inteiro naquele dia. E quando chegou minha mãe, a Ellen, eu disse, agora vai acalmar. Aí minha mãe, quando ela entrou no quarto, ela começou a rir muito, muito alto. E ela disse que via uma fumaça no meu quarto. Quando ela chegou de carro, ela disse que estava vendo uma fumaça dentro do meu quarto. E nisso ela começou a rir tanto, quando ela entrou no meu quarto, assim, ela começou a rir e caiu assim. E ela disse que depois disso ela tinha uma sequela do Covid. Que ela teve Covid e foi entubada. E nisso tiraram ela, que ela estava entubada, tiraram ela. E ela ficou com uma sequela, que ela não conseguia respirar tudo até o fim. E depois desse dia que ela começou a rir tanto, ela conseguia respirar até o final. Ela conseguia, aquilo não tinha mais. E eu creio que se eu tivesse permitido que o Espírito Santo quisesse fazer da forma dele, e não tentasse se esconder, ele ia fazer alguma coisa a mais ali naquele dia. E desde esse dia eu não consegui receber da mesma forma que eu recebia antes. E isso foi por minha causa e não por causa do Espírito Santo. Foi porque eu não permiti que a vontade dele fosse feita. Mas sim a minha, o meu medo me tomou. E a palavra aqui, em João 3:16. A resposta é essa. Para quem está pensando que não tem mais motivo para viver, eu apresento a vocês o motivo de viver. 3:16 diz assim: porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho, para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E em Romanos 8:31 diz assim: diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque nem Ele mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E Ele pede a Deus, em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades, ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo, não há nada em que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui está um motivo, uma razão para viver. O amor de Jesus por nós, que se entregou na cruz por amor a nós. Por amor a nós, porque a gente fosse salvo. E aqui diz também, assim, então, quem pode separar do amor de Cristo? Serão sofrimentos? Não. As dificuldades? Também não. A perseguição? Não. A fome? Não. A pobreza? O perigo ou a morte? Não. Nada pode nos separar do amor de Jesus. Nada. Nós somos amados, nós somos filhos. E a gente tem que buscar a nossa identidade, para que a gente também venha conhecer a nossa identidade como filho dele, porque ele já nos tem como filho dele. Então vamos buscar o amor dele com todo o nosso ser, com todo o nosso espírito, com todo o nosso corpo, toda a nossa alma, tudo de nós.
para que a gente venha entender que não é nada por nós, mas é tudo para Ele, somente para Ele. Somente para Ele. Eu queria colocar um fim na minha vida, mas Ele disse, não, eu não coloquei um fim na tua vida, porque tu vai colocar. Sou eu que determino tudo. Sou eu que determino se tu vive ou não. E eu não consegui tirar minha vida, porque a vontade é dele, não a minha. Tem muita gente que está aí perdido. Tem muita gente que está aí pensando que não tem motivo para viver, pensando que não é amado, deixando que a tristeza tome conta do seu coração, o vazio tome conta do coração. Mas entenda, é Jesus quem vai te salvar. É Jesus quem vai te oferecer a verdadeira alegria, assim como Ele ofereceu para mim. É Jesus quem determina tudo. É Jesus o teu melhor amigo. Jesus é aquele que não desistiu de ti. Então não deixa que os outros digam o que tu é, porque é Jesus quem diz o que tu é. E tu é amigo dele, tu é filho de Deus, tu é escolhido dele. Então não deixa o mundo dizer quem tu é. Não deixa o mundo dizer que tu é um perdedor, que tu é um fracassado. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo nós somos mais que vencedores, nós já vencemos. Ele já venceu por nós. Na Bíblia diz, contudo tenho ânimo, porque eu venci o mundo. Ele já venceu por nós, então a gente não tem que se preocupar. A única coisa que a gente tem que se preocupar é se a gente vai ser salvo ou não. E se a gente se preocupa com isso, a gente não estaria um segundo longe da presença dele. Nem um segundo, a gente ia buscar ele a todo tempo. Ia estar caminhando, será que eu vou ser salvo? Daí já começa a orar. Pô, mas e a minha vida? Será que... Eu não sei a quanto que eu vou morrer. Daqui a pouco eu posso morrer e eu não vou ter feito nada. O que eu fiz no meu dia de hoje? Eu não busquei o Senhor. Uma coisa que eu penso muito ultimamente, quando eu tô caminhando assim, mas eu não fiz nada hoje. E ontem eu também não fiz, será que eu vou ser salva? Aí eu já começo, mas eu não fiz nada para o Senhor, então se Ele voltasse agora, eu não seria salva. E eu já começo a orar assim, eu já começo a pedir perdão. Então se a gente tivesse a consciência de que a gente tá muito longe, a gente não deixaria nada nos afastar, a gente estaria a todo momento conectado com Ele. Então não permita que o inimigo venha te distrair por mais nenhum segundo da presença dele. Nem um segundo. Não permita que nada te distraia. Mas busque a Ele a todo instante. E a todo momento pensando, será que eu vou ser salvo? E será que eu fiz o que o Senhor prometeu? O Senhor disse que eu iria fazer nessa terra? Será que eu já cumpri com o meu chamado? E começar a ficar desesperado. Desesperado de amor por Jesus. Porque Jesus, Ele nos amou tanto, tanto, tanto. E eu me pergunto, eu quero amar Jesus tanto, tanto, tanto. Eu sei que de forma alguma o meu amor vai se comparar com o amor que Ele sentiu por mim. Mas eu quero amar Ele com todo o meu ser. Com todo o meu ser. Então que a gente venha amar Jesus com todo o nosso ser. Aqui está a razão. Para quem pensa que não tem mais sentido a vida, o sentido é Jesus. Se tu está aqui hoje, é porque o sentido da tua vida é Jesus. Se tu diz, minha vida não tem sentido, é que o sentido da tua vida vai ser se tu adorar Jesus. Se tu entregar e viver para Ele. Se tu pensa que não tem motivo para viver, Ele é o teu motivo para viver. Se tu pensa que tu não tem um amigo, Ele é o teu amigo. Se tu pensa que tu tá sozinho, Ele é a tua companhia. Amém?